Estava orquestrando aí, professor, a música. Muito bonita a música. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala de estudo do IGES, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Rádio Web Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier de Santos, o Rádio Portal da Luz e a TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Chico e Valdo pelo espírito de André Luiz, com o nosso professor, o nosso amigo de sempre, de todas as horas, Otacílio Rangel. Seja bem-vindo, professor. Muito boa noite. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos todos que já estão aqui conosco. É uma alegria sempre renovada poder estar aqui toda sexta-feira para a gente aprender junto. Já estão desde cedo aí, Osmarilda, Ana Sintra, Diná, Tereza, Ana Cláudia. O chat já está cheio de pessoas comentando. A Marta, a Valdiceia, a Patrícia, e assim vai. Depois a gente coloca todos os nomes aí, para a gente poder conversar. E a gente vai comentando. Há um comentário da Patrícia, que depois a gente fala sobre ela. Muito interessante. Tá ok, então. Professor, para iniciar, então, vamos à nossa prece? Vamos à nossa prece. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, procuremos nesses instantes colocar o nosso pensamento em sintonia com as forças superiores da vida que emanam de Deus e que são conduzidas por Jesus até nós, esse governador maravilhoso que cuida da evolução do nosso planeta desde o começo. E aqui, nesses estudos que fazemos, estamos estudando esse experimento maravilhoso de formação da vida no nosso planeta e o desenvolvimento dessa mesma vida rumo à plenitude espiritual. Coloquemos também os nossos melhores sentimentos em sintonia. Nessa nave espacial chamada Terra, cujo piloto, engenheiro, físico, químico, biólogo, sábio, amoroso e bom, Jesus, segura o leme dessa nave espacial que gira em torno da nossa estrela-mãe, a cada ano trazendo para nós uma sucessão de experiências que vão enriquecendo o nosso coração, a nossa inteligência, para voos mais altos, que faremos um dia, quando nos libertarmos, ainda das mazelas que nos prendem na vida terrena, por ignorância nossa, alimentando em nós competição, disputas, desencontros desnecessários uns com os outros, porque todos podemos progredir juntos, amparados uns nos outros. Abençoa-nos, Senhor, e ajude-nos a fazermos isto, a progredirmos como uma família amorosa, harmônica, bonita, Senhor, como é o desejo de teu coração para todos nós, mas que tem que ser conquista do nosso próprio esforço. Que a paz possa reinar no nosso planeta e que o nosso estudo seja bastante proveitoso nessa noite. Que assim seja, Senhor. Então vamos lá, professor, capítulo 7. Pois é, hoje nós vamos estudar o capítulo 7, Evolução e Hereditariedade.
O André Luiz é muito interessante nesse capítulo, porque ele é muito telegráfico e dá umas informações interessantes, mas que a gente precisa, não é, trocar em miúdos. Ele começa, não é, falando do princípio inteligente e hereditariedade, nesse capítulo, dizendo o seguinte: reportando-nos a lei da hereditariedade, é imperioso, de certo modo, recordar a geometria para simplificar-lhe os conceitos. Ele vai fazer uma comparação. Considerando a geometria por ciência que estuda as propriedades do espaço limitado, vamos encontrar a hereditariedade como lei que define a vida circunscrita à forma em que se externa. Então, ele vai, né, fazer uma comparação da geometria que estuda as propriedades do espaço limitado para usar dessa comparação, né, fazendo uma analogia da hereditariedade como uma lei também com as suas propriedades que define a vida circunscrita, limitada à forma da vida biológica no nosso planeta. E aí ele faz uma afirmativa bonita. Só a inteligência consegue traçar linhas inteligentes. Isso aqui é efeito e causa. Um efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E só uma inteligência, não é, capaz, atuante, é capaz de traçar linhas inteligentes. Então, isso significa que a estrutura de hereditariedade no nosso planeta são linhas inteligentes traçadas pela inteligência. Isto é, não é um acidente físico-químico, biológico ao acaso. Em razão disso, e atendendo-se aos objetivos finalistas do universo, não será possível esquecer o plano divino quando se trate de qualquer imersão mais profunda na genética, ainda mesmo que isso repugne aos cultores da ciência materialista, que não conseguem ver, não é? Mas a gente já sabe que isso tem mudado. Quando o código genético foi desvendado, o código genético humano, essa foi a palavra de alguns geneticistas que participaram desse trabalho, não é? Que eles viram ali uma inteligência superior. Como se estruturam os cromatídeos nos cromossomos? É problema que, de todo, por enquanto, nos escapa ao sentido. Quer dizer, a gente ainda é ignorante sobre muitas coisas. Mas sabemos que os arquitetos espirituais, entrosados à supervisão celeste, gastaram longos séculos preparando as células que serviriam de base ao reino vegetal, combinando nucleoproteínas e glicídios e a outros elementos primordiais, a fim de que se estabelecessem um nível seguro de forças constantes entre a bagagem do núcleo e do citoplasma. Então, a gente vê, ele está dizendo aqui, que as estruturas dos cromatídeos nos cromossomos, não é? Foi montado sob a ação, não é? Assistida dos arquitetos espirituais, junto com as mônadas celestes, né? Esses arquitetos espirituais, sob a supervisão de Deus, supervisão celeste, que utilizaram do laboratório Terra, da vida se expressando rudimentarmente na Terra, longos séculos, preparando e ajudando as células,
né, que serviram inicialmente de base ao reino vegetal e depois ao animal, combinando núcleo-proteínas, açúcares, glicídios são açúcares, e outros elementos primordiais, moléculas orgânicas biológicas, as biomoléculas, a fim de que se estabelecesse um nível seguro de forças constantes que pudesse, então, estruturar e criar o recurso necessário para a célula dentro do seu núcleo e também do citoplasma. Com semelhante realização, o princípio inteligente começa a desenvolver-se do ponto de vista também fisiopsicossomático, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da estruturação também do corpo perispiritual rudimentar, que vai se desenvolver até a fase humana. Não apenas a forma física do futuro promete, então, revelar-se, mas também a forma espiritual. Lembrem-se que o livro é Evolução em Dois Mundos. Evolução da forma física e evolução da forma espiritual. Então, vai começar aqui a falar sobre os fatores da hereditariedade. E ele começa dizendo coisas que eu vou parar aqui no meio para depois fazer uma aula de biologia molecular para a gente acompanhar. Ele começa dizendo assim dos fatores da hereditariedade. Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluiriam para a feição de máquinas microscópicas formadas de protoplasma e paraplasma, fixam-se vagarosamente sob influenciação magnética, eu diria psíquica, ou do espírito, os fragmentos de cromatina, organizando-se os cromossomos em que seriam condensadas as fórmulas vitais da reprodução. Então, no começo, a gente não tinha cromossomos, mas tinha pedaços moleculares, né, que já estavam se formando pelas próprias condições físico-químicas da natureza, tanto quanto pedaços de proteína e moléculas de açúcares, moléculas de gorduras, né, moléculas básicas que precisavam para ser estruturado a vida celular. O protoplasma é a mesma coisa do citoplasma, não é? Mas é o citoplasma no começo. O proto vem sempre anterior. Proto é sempre o que começa. Então, o protoplasma é o citoplasma no começo. E paraplasma significa todos os grupos moleculares dissolvidos nesse citoplasma que vão ser utilizados vagarosamente pela influenciação do princípio espiritual e dos espíritos superiores comandando isso, não é? As organizações moleculares da base cromática que vão dar subsistência à estruturação dos cromossomos hoje tão complexos, não é? E que estão por trás dos processos vitais da reprodução. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. Primeiro, a divisão direta, ou a mitose, é largamente utilizada para, em seguida, surgir a mitose ou divisão indireta. A divisão direta ou amitose, a palavra amitose significa uma divisão celular dentro do núcleo de uma célula, que depois esse núcleo se divide em dois, mas a célula não se divide. E ela fica, então, com dois núcleos divididos dentro dela. Isso é uma divisão direta ou amitose, que depois evolui, em seguida, para surgir o processo da mitose, agora sem o A, não é amitose, é mitose, ou divisão indireta,
que representa agora a divisão do núcleo, mas também do citoplasma, portanto, da célula inteira, fazendo de uma célula outra cópia dela, em que as alterações naturais da mônada celeste se refletem no núcleo da célula, na estrutura dos cromossomos, prenunciando sempre maiores transformações. Lentamente, os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar, em forma de ponto, alça, bastonete, bengala. Isso significa, eu vou depois falar para você mostrando uma figurinha, tá? Já já eu falo isso. Lentamente, os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar em forma de ponto, alça, bastonete, bengala, e a evolução que lhe diz respeito na cariocinese, desde a prófase a telófase, merece a melhor atenção dos construtores divinos que, através do centro celular, mantém a junção das forças físicas e espirituais, ponto esse em que se verifica o impulso mental de natureza mento-eletromagnética. A eletromagnética não é bem o termo adequado, porque é uma onda, é um impulso mental que se retrata na estrutura material, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do equador para os polos da célula. Está falando da divisão celular, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer, dispondo nos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre alguns processos chamados leptotênio e o pactênio, onde os genes ou fatores da hereditariedade, no transcurso do século, são fixados em números e valores diferentes para cada espécie. Então, eu vou fazer aqui um parêntese, porque esse termo aqui, esse trecho aqui já dá um monte de informação, se a gente não conhecer um pouco da biologia molecular, da genética, a gente não entende. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é um PowerPoint, que vocês estão vendo aqui, não é? Onde a gente tem aqui uma célula em azul claro, com seu núcleo em azul escuro, cheio de cromossomos desenhadinhos aí como X. Tá vendo? São X, 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 né? São vários X, que aqui está projetado em amarelo como ponto, alça, bastonete e inteiramente parecendo uma bengala. Pensem só na metade do cromossomo. Aqui tem 2 cromossomos interagindo através de um ponto central que a gente chama de centríolo, tá certo? Ou centrômero. Esse aqui é esse centro aqui é o ponto, a parte de cima é a alça, a parte de baixo é o bastonete e ela inteira parece uma bengala, tá certo? Então aqui a gente teria a junção de 2 bengalas presa no ponto central, que é uma cadeia proteica adequada para grudar os 2 DNAs, os 2 cromossomos num só. Cada cromossomo desse é uma longa estrutura de uma cadeia molecular de DNA. DNA significa desoxinucleic acid, ácido desoxil nucleico, tá? Isso é o DNA. A gente chama de ADN em português, ácido, né, desoxinucleico. Esse ácido desoxinucleico, ele tem uma característica ácida leve, por isso é chamado de ácido. Ele é constituído de uma longa cadeia de açúcar que tem moléculas laterais grudadas, que são bases
de carbonos e nitrogênio, são as bases nitrogenadas. Então, duas dessas cadeias, as bases nitrogenadas se interagem por forças elétricas de natureza de carga elétrica. São forças fracas, não são forças fortes, não, elas são fáceis de serem rompidas. E essas duas cadeias enrolam uma na outra, fazendo uma hélice dupla. Então, essa hélice dupla é a molécula de DNA. Essas cores que vocês estão vendo, cada uma delas é uma base. Existem 4 bases, moléculas, bases nitrogenadas, que a gente chama ATCG. Tá certo? Essas cadeias, elas se fazem uma sequência que vão se alternando, porque é as mesmas moléculas que aparecem nessa sequência, essas 4 bases. Então, essas 4 bases se emparelham e juntam essas 2 cadeias de açúcar, formando uma estrutura helicoidal. Cada 3 bases dessa, numa sequência, é uma letra do alfabeto genético. Tá certo? Um conjunto longo dessas letras faz uma frase, uma palavra grande. E uma grande palavra, né, uma frase, é um código genético, um gene, que vai ter uma sequência de bases que vai dar origem a uma informação genética, por exemplo, para fazer uma proteína, para fazer uma enzima, para fazer as estruturas moleculares proteicas que nós precisamos no corpo físico. Cada gene é responsável, numa sequência determinada, para fazer um dado tipo de proteína. Então, é aquilo que ele está falando ali, não é? Que aquelas moléculas foram aproveitadas para estruturar uma informação que fica guardada no núcleo da célula como código genético. Esse código genético, essas hélices duplas de DNA, se enrolam uma na outra e formam um corpo cromossomático. A palavra cromossomo vem da seguinte coisa: cromo é cor, colorido, somo é corpo. É que quando eles começaram, as pessoas que estudavam as células, começaram a estudar células biológicas, elas usavam determinadas tinturas para colorir os grânulos internos da célula. E uma das coisas que fica muito colorido e forte é o cromossomo. Primeiro, foi por isso que eles são muito abundantes no núcleo da célula e foram vistos primeiro. Por isso recebeu o nome de corpos coloridos, cromossomos. Depois, a análise desses cromossomos deu origem ao conhecimento da estrutura molecular do DNA, que a gente conseguiu pegar pedaços de DNA, cristalizar, fazer estrutura de raio-x e determinar que ela tem essa estrutura de hélice dupla com as bases nitrogenadas numa sequência. Cada 3 delas representa uma informação que identifica um determinado aminoácido. Tá certo? E nessa sequência de aminoácidos é que a gente faz uma cadeia polipeptídica. A ligação entre 2 aminoácidos a gente chama ligação peptídica. Quando a gente liga 2 aminoácidos um no outro, a gente tem um dipeptídeo. Se liga 3, tem um tripeptídeo. Se a gente liga muitos, tem um polipeptídeo. Uma proteína é um longo polipeptídeo. Tá certo? Geralmente tem da ordem de 100, 200 aminoácidos em sequência. Tem proteínas enormes, que têm 600 aminoácidos em sequência.
não é? Depois, essas proteínas, elas próprias, podem se aglomerar umas às outras, criando estruturas maiores, que a gente chama de estruturas supramoleculares, não é? E formam pequenas organelas funcionais dentro da célula, não é? Formando aquele paraplasma que o André Luiz fala ali, que são as estruturas moleculares dissolvidas, disseminadas dentro do citoplasma da célula. Tá ok? Então, isso aqui é o DNA, isso aqui é o cromossomo, e isso aqui é o núcleo da célula cheio de cromossomo dentro do citoplasma, e a célula tem uma membrana que protege tudo isso do meio exterior. Muito bem, então vamos agora aprender um pouquinho como é que uma célula dessa se divide. Tá certo? Então, vou mostrar para vocês um vídeo que mostra isso. Amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula nós vamos conversar sobre a importância e os motivos que levam as células a se dividirem. E também vamos explicar o processo de divisão celular conhecido como mitose. Mas a primeira pergunta que precisamos fazer aqui é: o que é uma divisão celular e por que uma célula precisa se dividir? Bem, a divisão celular ocorre quando uma célula origina outras novas células, também chamadas de células filhas. Esse processo é importante para os seres vivos, pois está diretamente relacionado com o crescimento de um organismo, com o reparo de lesões e com a manutenção da estrutura do indivíduo, além de ser fundamental na reprodução e perpetuação de uma espécie. Existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Enquanto a meiose é um processo de divisão celular, através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzido pela metade, a mitose é o processo pelo qual as células vão formar novas células menores com o mesmo número de cromossomos que a célula-mãe. Nos organismos de reprodução sexuada, a formação de seus gametas ocorre através da meiose. E a proliferação das células do corpo de um indivíduo ocorre através da mitose. A mitose corresponde a uma das fases do processo de divisão celular e, didaticamente falando, pode ser dividida em 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a mitose e as suas etapas. Bem, basicamente falando, a célula apresenta períodos de atividade distintos. Esses períodos caracterizam o que nós chamamos de ciclo celular. Os períodos do ciclo celular podem ser divididos em 2 etapas: a interfase e a etapa de divisão celular, que pode ser a meiose ou a mitose. Bem, o objetivo desse vídeo não é conversar sobre a interfase, mas é legal a gente conversar um pouco sobre ela para compreender todo o processo do ciclo celular. A interfase é uma fase caracterizada pela intensa e constante atividade celular. Durante esse processo, a célula está em síntese proteica, realizando processos bioquímicos e físicos, de forma a contribuir para o metabolismo e para a sobrevivência da célula. Esse período pode ser dividido em pequenas etapas, G1 ou G0, S e G2. As letras G e S são siglas para as palavras em inglês gap, que significa intervalo, e síntesis, que significa síntese. G1 e G0 representam o momento após a formação da célula. Na fase G0, a célula não recebe estímulo para iniciar uma nova divisão. Já na fase G1, a célula passa por um momento de crescimento, diferenciação e produção de proteínas e produtos de seu metabolismo. É importante destacar aqui com você que apenas algumas células passam pela fase G0, tais como o neurônio. As demais passam pela fase G1.
Na fase S, a célula está realizando suas funções metabólicas básicas e inicia o processo de duplicação do seu material genético, o DNA. Ao final do processo de síntese, após todo o seu DNA ser duplicado, a célula passará então para a fase seguinte, a G2. Nesse período, começa a ocorrer a síntese de todo o aparato molecular necessário para a realização da divisão celular. Dentre esses aparatos, os mais importantes são os centríolos. Os centríolos são estruturas moleculares posicionadas em cada lado da célula. São constituídos por 9 túbulos triplos ligados entre si, formando uma espécie de cilindro. Eles se projetam de um ponto lateral das células chamadas de centrosomos. O centríolo ajuda na separação das células, pois elas se esticam no momento da divisão. Com isso, os cromossomos ficam ali em volta dos tubos do centríolo e, quando acaba a divisão celular, os cromossomos e os centríolos já estão em seus devidos lugares. Bem, agora que já conhecemos um pouco sobre a interfase, podemos começar a conversar sobre a mitose. A mitose foi observada pela primeira vez pelo zoólogo alemão Otto Bucheli, através de estudos realizados em células da córnea de sapos, coelhos e gatos. O processo foi caracterizado em 1873 e descrito com maiores detalhes pelo histologista polonês Wacław Meisel em 1875. A palavra mitose é derivada da palavra grega mitos, ou fios deformados, que se refere às projeções celulares que se formam durante a divisão celular. A mitose é muito importante para a manutenção do conjunto de cromossomos, pois cada célula formada recebe cromossomos que são iguais aos da célula-mãe, tanto em relação à composição quanto ao número. A mitose auxilia no desenvolvimento e no crescimento do organismo, porque o número de células aumenta quando ocorre a mitose. Não há dúvidas que esta é a base do desenvolvimento e do crescimento de um organismo multicelular, já que a partir de uma única célula, ou seja, de um zigoto, que é o resultado de um conjunto cromossômico onde um vem do pai e outro vem da mãe, temos a formação de todas as células do organismo. Um detalhe muito importante é que algumas partes do corpo, por exemplo, pele e o aparelho digestivo, as células são constantemente descartadas e substituídas por novas. Essas novas células são formadas através da mitose e, por isso, são cópias idênticas das células a serem substituídas. Não se esqueça que as células vermelhas do sangue têm uma vida útil curta, cerca de 4 meses, e os novos glóbulos vermelhos são formados através da mitose. Inclusive, existem organismos que conseguem regenerar partes do seu corpo através da mitose, tais como as estrelas do mar, que regeneram seus braços perdidos. Esse processo de regeneração é feito através da mitose. Existem outros organismos que produzem descendentes geneticamente semelhantes através da reprodução assexuada. Por exemplo, a hidra se reproduz assexuadamente por brotamento. Mas como isso ocorre? As células na superfície da hidra passam por várias mitoses e formam uma massa chamada broto. A mitose continua nas células do broto e isso, incrivelmente, se transforma em um novo indivíduo. A mesma divisão acontece durante a reprodução assexuada ou propagação vegetativa das plantas. Tá legal, agora que já vimos a importância da mitose, vamos conversar sobre as etapas desse processo de divisão celular. Mas vamos fazer uma pausa aqui nesse vídeo e vamos conversar sobre essas etapas na próxima parte dessa aula. Então eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! Amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda à segunda parte da aula sobre mitose. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre as etapas da mitose. A mitose ou fase mitótica se divide em diversas etapas.
Porém, elas podem ser classificadas em 2 períodos: a mitose, ou cariocinese, onde ocorre todas as etapas que já vamos conhecer, e a citocinese, que é um processo onde ocorre a individualização das 2 células filhas. Para facilitar a nossa compreensão de todo o processo de divisão celular através da mitose, didaticamente, a gente faz uma caracterização de cada uma das etapas da mitose através dos fenômenos celulares que ocorrem nessas etapas. Sabendo disso, cada etapa recebe o nome de prófase, metáfase, anáfase e telófase. E, claro, depois temos a citocinese. Há um detalhe, como eu falei, essa é uma divisão didática, já que cada etapa não ocorre como se fossem processos únicos e individuais. Cada processo acaba se sobrepondo ao outro. Mas fica mais fácil a gente entender todo o processo fazendo essa separação. Enfim, vamos lá, vamos conhecer cada processo agora. A prófase é a etapa mais longa da mitose. Nesse processo, os filamentos de DNA estão desenrolados e esticados, pois foram duplicados na fase S da interfase. Por estar desenrolado, ou seja, descondensado, o filamento de DNA é chamado de eucromatina, do grego eu, que significa verdadeiro. Nessa fase, eles começam a se enrolar, ou seja, se condensar, formando a heterocromatina, do grego héteros, que significa diferente. E assim eles se tornam cada vez mais curtos devido ao enovelamento. O interessante é que, nesse momento, é possível observá-lo nitidamente no microscópio óptico. Os 2 pares de centríolos, em cada canto da célula, afastam-se em sentidos opostos e entre eles forma-se um fuso acromático, também chamado de fuso mitótico. Mas o que é isso? É um sistema de microtúbulos proteicos, as fibras do fuso, que se agrupam e formam fibrilas, constituídas de tubulinas alfa e beta. Quando os centríolos alcançam os polos de célula e o invólucro nuclear, que é uma estrutura que envolve o núcleo das células, ele se quebra e os nucléolos desaparecem. O desaparecimento do nucleolo ocorre devido à paralisação do mecanismo de síntese, a fase S da interfase. A partir desse momento, a célula em mitose entra na etapa da metáfase. Nesta etapa, os cromossomos atingem o ponto máximo de condensação, a heterocromatina. O fuso acromático completa o desenvolvimento e algumas fibrilas se ligam aos centrômeros. As outras se ligam aos 2 centríolos. A junção do fuso acromático com o centrômero forma o cinetocoro, que é uma espécie de disco proteico que serve de mediador para a ligação dos cromossomos aos microtúbulos, e com isso irão promover a fixação e transporte dos cromossomos para polos opostos nas próximas etapas da divisão. Nesse ponto, os cromossomos encontram-se alinhados no plano equatorial da célula. Mas o que é isso? Bem, é essa linha que passa pelo ponto central da célula e que se encontra entre os 2 polos da célula. Isso constitui a chamada placa equatorial. Quando observado no microscópio, é possível ver os cromossomos e suas cromátides irmãs formando uma linha na parte central da célula e a extensão dos fusos saindo dos centrossomos. A partir daí, temos a etapa da divisão celular, a anáfase. Na anáfase, temos o início da separação dos centrômeros e, com isso, temos as cromátides irmãs se libertando, passando a serem chamadas de cromossomos filhos. As fibras do fuso ligadas aos centrômeros se encurtam e puxam os cromossomos para os polos opostos da célula. A anáfase é uma fase rápida, caracterizada pela migração dos cromossomos para os polos do fuso. As fibrilas se encurtam e começam a se afastarem a partir do processo de clivagem dos centrômeros. Ah, professor, o que é clivagem? Na biologia, a clivagem é o nome dado ao processo de divisão ou separação de alguma coisa.
No caso, quando falamos clivagem dos centrômeros, nós estamos falando que eles estão se dividindo ou se separando. As cromátides que antes pertenciam ao mesmo cromossomo, agora estão separados e constituem 2 cromossomos independentes. Após isso, chegamos à última etapa da mitose, a telófase. Esse processo se inicia quando a membrana nuclear volta a se formar em torno dos cromossomos de cada polo da célula. Com isso, passa a existir 2 núcleos com informação genética idêntica. Nesse momento, ocorre a formação do nucleoplasma, que é o citoplasma nuclear, e assim os nucléolos reaparecem. O fuso mitótico vai aos pouquinhos se dissolvendo e os cromossomos se descondensam e se tornam cada vez menos visíveis aos microscópios. Nessa etapa, temos a eucromatina, que é quando os filamentos de cromatina estão menos condensados e possui DNA ativo, ou seja, a célula é capaz de ler o conteúdo deste material genético. A partir daí, temos a citocinese, que é um momento de individualização das 2 células filhas. A citocinese tem algumas diferenças que dependem se a célula é animal ou vegetal. Na célula animal, a citocinese consiste no estrangulamento do citoplasma. Isso significa que no fim da mitose ocorre a formação no plano equatorial de um anel contrátil de filamentos proteicos que na citocinese se contrai e puxa a membrana plasmática para dentro até que as 2 células filhas se separem. Dessa forma, podemos dizer que a citocinese animal é centrípeta, pois o estrangulamento ocorre de fora para dentro. Já na célula vegetal, a parede celular não permite o estrangulamento do citoplasma. Em vez disso, dentro do citoplasma, ainda na região equatorial, é formada uma nova parede celular que separa os 2 núcleos em células distintas. Para isso, vesículas provenientes do complexo de Golgi se alinham no plano equatorial e se fundem, formando com isso uma estrutura, que é a membrana plasmática das células filhas. Observe aqui do lado uma animação que representa como funciona a divisão das células vegetais. Mais tarde, por deposição de fibrilas de celulose, ocorre a formação da parede celular. As vesículas provenientes do complexo de Golgi contêm elementos constituintes da parede celular, tais como as pectinas. Mas o que são as pectinas? Bem, a pectina é um polissacarídeo ramificado contido na parede celular primária da planta. É um tipo de fibra solúvel encontrada nas frutas e vegetais, sendo um componente natural desses alimentos. Enfim, a citocinese que ocorre na célula vegetal é denominada centrífuga, pois ocorre de dentro para fora. Ou seja, elas se fundem primeiro as vesículas golgianas interiores e depois as exteriores, de forma progressiva. Após todo esse processo, temos 2 novas células idênticas, e a partir daí temos um novo ciclo celular. Bem, eu espero que você tenha compreendido bem o que é a mitose e quais são as etapas desse processo de divisão celular. Quero aproveitar o momento aqui e deixar para você um grande abraço e até a próxima aula. Então, voltando aqui na nossa figurinha, vocês vejam que esse ponto aqui é um ponto proteico nos cromossomos, e esse pedaço aqui, que é igual a esse, porque foi da reprodução, vai ser quebrado para que uma vai para uma célula, a outra vai para outra. Puxado por aquelas fibrilas, né, ligado nos centríolos, que vão fazer esse movimento, não é? Para os polos do núcleo da célula, para separar o núcleo em 2 partes. E aquela fase inicial é toda preparativa, vai fazer todas as proteínas, todas as moléculas necessárias para essa bioquímica toda funcionar. Quer dizer, a célula é uma máquina extraordinariamente complexa, cheia de detalhes, mas tudo funciona microscopicamente, porque são as moléculas grandes que estão fazendo todas essas operações. Todas essas operações
são impulsionadas pelo princípio inteligente. Então, agora a gente pode reler de novo fatores de hereditariedade que o André Luiz escreveu aqui, que a gente vai entender direito. Fatores da hereditariedade, tá certo? Na intimidade dos corpúsculos simples que evoluíram para a feição de máquinas microscópicas formadas de protoplasma, tudo que está dentro da célula, e paraplasma, todas as partículas granuladas que estão lá dentro, que são as moléculas diversas, aglomerado de moléculas, fixam-se vagarosamente sob a influência magnética. A influência magnética é um jeito de dizer que os espíritos arranjam para dizer que é a influência da parte inteligente do princípio inteligente. Porque a gente não sabe dizer de outra maneira. Essa palavra magnética está ligada lá com o magnetismo animal, não tem nada a ver com o magnetismo físico, dos ímãs, das bobinas que geram campo magnético. Não é isso. São forças psíquicas, forças psicofísicas que estão interagindo aí, dirigido pelo princípio inteligente. Então, os fragmentos de cromatina foram se organizando até formar cromossomos, não é? Num processo evolutivo lento, e que depois seriam condensados nas fórmulas vitais da reprodução, como a gente vimos descrito aqui nesses 2 vídeos, que já é o processo de descrição do processo de reprodução ou de divisão celular que a gente acompanha através de microscopia, não é? Com coloração das células e com um processo todo de estudos já desenvolvido pela ciência humana. Processos múltiplos de divisão passam a ser experimentados. Primeiro, a divisão direta, a mitose, que é largamente usada, né, com a divisão. Primeiro, a célula aprende a fazer isso só no núcleo, sem dividir o citoplasma. Depois, ela aprende a fazer isso no citoplasma para poder fazer 2 células iguais. Então, essa divisão amitótica, não é, que é largamente usada no começo, e depois, em seguida, surgir a mitose, ou divisão indireta, que é essa que a gente viu, em que as alterações naturais, todas as alterações arquivadas pela mônada celeste, naquela capacidade de armazenar informações, ela estrutura no DNA, tá certo? Então, isso vai se refletir no núcleo e prenunciando sempre maiores transformações. Então, o código genético é evolutível com o princípio inteligente. Lentamente, os cromossomos adquirem a sua apresentação peculiar em forma de ponto, alça, bastonete, bengala, que eu já expliquei, e a evolução que ele diz respeito na cariocinese. O que é a cariocinese? É todo o processo da divisão antes da célula fazer a citocinese, a separação em 2. Desde todas aquelas fases que o vídeo mostrou para a gente, prófase e telófase, todas elas merecem a melhor atenção dos construtores divinos, que através do centro celular mantém a junção das forças físicas e espirituais. Ponto esse em que se verifica um impulso mental, partido do princípio inteligente, de natureza mento-eletromagnética, pelo qual se opera o movimento dos cromossomos na direção do equador para os polos da célula, cunhando as leis da hereditariedade e da afinidade que se vão exercer, dispondo nos cromatídeos em forma de granulações perfeitamente identificáveis entre essa fase leptônio-pactênio, leptotênio-pactênio, são fases da divisão na meiose, não na mitose. Então, a gente pode ver depois a meiose, se vocês quiserem. Então, mas isso acontece lá porque nesse processo, na meiose,
acontece uma outra coisa, que é que os cromossomos, 2 cromossomos podem se emparelhar e interagir e trocar pedaços um com o outro para fazer gametas diferentes, para que os filhos não sejam idênticos. Tá certo? É muito importante isso. Cada um daqueles espermatozoides que são produzidos, eles não têm a mesma estrutura genética, eles têm cruzamento genético enquanto estão fazendo a meiose na produção desses gametas masculinos. E é muito interessante isso, porque depois o espermatozoide que encontrar o óvulo, e o óvulo tem lá já a sua estrutura cromossomática também, constitui com 23 cromossomos e o espermatozoide com 23, quando esses 2 núcleos, o espermatozoide encontra o óvulo e penetra nele, penetra o núcleo do espermatozoide com o cromossoma. E junta com o núcleo do óvulo e forma um núcleo completo, porque os 23 cromossomos da mãe e os 23 cromossomos do pai se emparelham e vão aí, no processo de divisão celular, fazer células iguais, para, a partir dessas células iguais, fazer um novo corpo para o espírito que vai nascer ali. E o espírito preside essa formação, porque o espírito é ligado ao ovo fecundado e assiste com a sua presença, com as suas necessidades, com o seu campo fisiopsicossomático, toda a estruturação de mudança genética ou de proliferação das células para fazer para ele o corpo próprio que ele precisa. Então, é muito interessante isso. Tudo isso, meus amigos, né, são os fatores de hereditariedade que se desenvolveram no transcurso dos séculos, ao longo de muitos e muitos milhares e milhões de anos, até caracterizar cada uma das espécies que tem a sua estrutura genética especial. Então, nós vamos parar por aqui e vamos conversar, porque já temos muito material para a gente conversar. E a gente, depois, na semana que vem, continua esse capítulo. Então, vamos à nossa conversa. Vamos lá, professor. Aula muito elucidativa no ponto de vista da biologia, né? Coisas aqui que eu pelo menos nem prestei atenção quando eu estudei. Mas é aqui assim ficou mesmo. muito claro. Não, agora, como a gente está interessado nisso, a gente estuda com outros olhos, com outra atenção. Não, e quando o senhor leu o capítulo, foi de um jeito. Depois que a gente viu o vídeo, pelo menos eu, os 2 vídeos, e o senhor leu o capítulo de novo, foi de outro jeito. Claro. Porque a gente consegue visualizar aquilo que o André Luiz estava escrevendo. Pois é, essa é a minha função. A função de professor é ajudar o aluno a aprender. Né? A didática, então, né? A ordem de informação precisa ser colocada de maneira adequada, mas às vezes você precisa primeiro dar a informação para preparar o cérebro, preparar a mente, para depois dar todos os ingredientes necessários para depois ele ver de novo e aí fixar a informação de uma maneira mais adequada. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Isso é importante mesmo. Então, agora nós vamos começar com aquela questão da Otaviana, que está em 2 partes, né? Vamos. Ela colocou assim: boa noite, professor. Hoje eu li sobre o macaquinho quimera. Fiquei pensando nele, na Dolly e outros seres frutos de experiências. Animais destinados a viver em laboratório para estudos. Ela continua: evolução à custa de sofrimento. Fiquei pensando nos engenheiros do mundo espiritual que acompanharam a evolução da vida aqui. Será que foi preciso o sofrimento de alguns lá para a gente evoluir aqui? Primeiro, Patrícia, eu queria dizer para você que não é bem sofrimento. Primeiro, que o princípio inteligente desses animais não se perdem.
Portanto, a experiência biológica, com a participação desses princípios inteligentes que estão ali, mas eles também, nesses processos de experiência, aprendem e guardam novas informações da experiência. E você pode estar certa, os biólogos que fazem essas experiências cuidam desses animais com todo carinho e amor. Eles não fazem essas experiências grotescamente, como às vezes aparece pintado pelas pessoas que não acompanham e não sabem como é feito isso. Não é bem assim como as coisas são colocadas. Do mesmo jeito que os espíritos bondosos foram conduzindo os princípios inteligentes em desenvolvimento na Terra, ajudando-os a adquirir as experiências necessárias para uma evolução eficiente para chegar à fase humana. Então, a gente não pode olhar isso com olhos maquiavélicos, não é? Porque não é esse o propósito. Os biólogos, quando estão estudando, eu trabalho num centro de pesquisa e eu vejo como as pessoas, quando tratam com as coisas vivas, tratam com todo cuidado, com todo zelo possível, não é? Procurando dar o melhor atendimento para aqueles animais que são utilizados como experiências de crescimento, de aprendizado para a gente. E, obviamente, que os princípios inteligentes apreciam isso de alguma maneira também, porque eles estão em experiência junto conosco. E a nossa intenção em fazendo experiência com eles não é fazê-los sofrer, é a gente aprender junto. Então, eu não vejo a coisa da maneira com que muitas vezes é pintado por aí. Que os animais são sacrificados. Não é bem assim, tá certo? Os animais, muitas vezes, se prestam a essas experiências porque nós vamos evoluindo e aprendendo a fazer manipulações dessas coisas para mais tarde, um dia, como espíritos superiores, se estiverem trabalhando na formação de um outro sistema planetário, a gente tem esse conhecimento para realizar processos de evolução, ajudando princípios inteligentes que estão começando. Então, eu vejo isso com olhos espirituais, não vejo isso com olhos materiais, pensando numa vida única, porque os princípios inteligentes já não têm uma vida única, eles têm processos de nascimento, morte, vida, morte, renascimento e continuação do processo evolutivo. Olha, professor, eu também não tinha essa noção que o senhor acabou de colocar para nós. Ficou muito mais. Agora ficou lúcido, né? Porque a gente achava que eles sofriam, né? Esses animais que eram usados nesse tipo de experiência de reprodução, né? E pelo que o senhor colocou, não tem essa. Como que o senhor, esse olho maquiavel que a gente coloca, né? Não, não tem. Olha, os animais de laboratório são tratados com muito carinho, em geral. A Universidade de São Paulo, por exemplo, que mantém vários biotérios, não é, que cultivam esses animais, cuidam deles com um carinho especial, quase sempre. As pessoas que trabalham ali têm afeição pelos animais. Eles trabalham ali porque gostam dos animais. Então, não é bem assim, estar ali utilizando os animais maquiavelicamente, não. Tem um objetivo superior. É muito bom saber disso. Vamos lá, então. Agora a próxima pergunta é da Caroline Lopes. Boa noite, professor. Paraplasma seriam as organelas mergulhadas no citoplasma, então? Mitocôndria, ribossomo, complexo de Golgi, etc. Seria esse conjunto? E mais também as moléculas, né, pequenas que estão fazendo parte ali, que formam núcleos, às vezes cristalizam, aglomeram dentro do citoplasma, certo? Tudo isso constitui o paraplasma. E aqui uma pergunta da Valdiceia Nascimento. Nossas células vermelhas se renovam a cada 4 meses? Fantástico, muita informação, né? Por isso, Valdiceia, que a gente pode doar sangue, porque o sangue que é tirado da gente, em 4 meses está substituído.
tá certo? Então, a gente pode dar um pouco sem problema. As células vermelhas nossas, elas são feitas nas medulas do nosso corpo e depois recebe, não é? As proteínas que são feitas dentro das células que saem da medula e que vão para a corrente sanguínea, recebe também do fígado uma molécula chamada M-porfirina, que tem um íon de ferro, que vai encaixar nessas proteínas que formam as hemoglobinas, e nesse núcleo que tem ferro é que vai ligar o oxigênio no processo respiratório. Então, tudo isso dura 4 meses no nosso organismo e é renovado. As células vermelhas, as brancas, têm um tempo de vida mais longo, mas elas também são produzidas nas nossas medulas, muitas delas. Tem outra pergunta da Valdiceia Nascimento aqui. Todo ser vivo tem citoplasma? Toda célula tem citoplasma. Todas as células. E agora o da Caroline Lopes. Professor, no caso do transplante de órgão intervivo, o tecido doado seria arrancado do espírito doador? Teria algum impacto para o receptor em seu espírito? Pois o espírito ocupa cada célula. Sim, é por isso, Caroline, que é preciso que o espírito, de alguma maneira, esteja pronto para dissociar-se do corpo físico, não é? Mas o corpo físico não pode estar morto ainda, porque as células têm que estar vivas. Quando o espírito sai definitivamente do corpo, o coração para de funcionar. Se o coração para de funcionar, as células não são abastecidas com os processos respiratórios, com a oxigenação. Portanto, ela não consegue sobreviver durante um tempo mais longo. Então, as células vão morrendo por falta da alimentação adequada levada pela corrente sanguínea. Então, quando o indivíduo é dado por morto, com morte troncoencefálica da estrutura cerebral, não é? Ele tem que ser colocado, mantido em máquinas, não é? Para o corpo ficar funcionando até retirada dos órgãos que, vivos ainda, podem ser utilizados por aqueles receptores que vão receber o órgão. Mas, como a estrutura genética do corpo, do órgão doado é diferente da estrutura genética do receptor, ele vai ter um processo de rejeição, porque aquilo é, para o corpo do receptor, um corpo estranho. Então, as nossas células de defesa vão atacar o órgão. Para isso, os receptores têm que tomar remédios que bloqueiam o sistema imunológico. E a pessoa, por isso mesmo, fica vulnerável a processos complexos de infecção. Então, o transplante é uma ação extremamente delicada. Muita gente não aguenta o transplante. Outros aguentam por um tempo. Não é? É sempre um problema complicado, porque a vida daquele que recebeu a doação, não é? É uma vida que fica meio comprometida a partir daí, porque a pessoa tem que estar sempre tomando imunossupressores para evitar que o órgão doado seja atacado pelo sistema imunizante do corpo físico do receptor. Então, é um problema delicado, não é um problema fácil. Professor, não, assim, são situações, né, porque tem 2 tipos de transplante, né, que eu conheço, aquele que, quando há a morte do corpo físico, mas ainda está no processo de desencarnação, e tem aquele transplante também que a gente vê que a pessoa às vezes dá um rim, dá uma parte do fígado. Isso. E nesse caso também não tem problema nessa questão da ligação do espírito com as células do... Não tem. Geralmente, os espíritos que vão doar órgãos vitais,
como coração, pulmão, não é? Esses espíritos são protegidos no mundo espiritual, quase sempre. Se ele passa por alguma dificuldade, é porque tem uma razão kármica para isso. Então, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, porque a história espiritual de cada um é diferente, não é? E a gente não sabe avaliar isso porque a gente não conhece essa história espiritual. No caso de doação de pessoas vivas para pessoas vivas, como o caso que você citou, Ronaldo, rim, não é? Uma córnea. A gente tem duas, pode dar uma. Tem dois rins, pode dar um. Tem o fígado, pode tirar um pedaço dele porque ele regenera. Então, essas, de qualquer maneira, o receptor vai ter que tomar imunossupressores, porque a estrutura genética do órgão tem células diferentes, com informação genética diferente, que vai ser encarada pelo processo imunológico do receptor como um corpo estranho. Então, ele tem que tomar imunossupressores e fazer uma vida com cuidado para não pegar enfermidades maiores, outras. E aqui tem uma pergunta da Neide Lima. Professor, as minhas cachorrinhas estão na etapa de princípio inteligente ou espírito? Princípio inteligente, só é espírito no ser humano. E aqui a pergunta da Diná. Então, o princípio espiritual tem início como princípio inteligente? Com o princípio inteligente? O princípio espiritual é o princípio inteligente. É a mesma coisa, são sinônimos. E, professor, uma coisa que a gente estava conversando nos bastidores um pouquinho antes, né? Daquela conversa que a gente tem que ter com as nossas células, né? Então, gostaria que o senhor falasse aquilo que o senhor explicou para nós aqui, né, nos bastidores, da questão da gente conversar com a célula e como elas vão não é nos obedecer, elas vão nos ouvir, porque nós, né, conversamos com elas, elas são princípios inteligentes, né, que estão sobre nossos cuidados barra ajuda, né? Isso. E é verdade. Na verdade, a nós não é a conversa que elas entendem, elas sentem as nossas vibrações afetivas, o aconchego, o carinho, a atenção para com elas. Porque não adianta conversar com elas e tomar álcool, fumar, comer exageradamente, porque você está conversando, mas está agredindo. Então, você tem que respeitar a função das suas células orgânicas também, dando a elas o que elas realmente precisam, que não são maléficas nem tóxicas para elas. E, obviamente, todas as vezes que você fica com raiva, com mágoa, com rancor, você cria vibrações de desarmonia para elas e elas podem se adoecer com isso. Professor, não temos mais perguntas no nosso chat, né? Já são 22 horas e 8 minutos. A Maria Lúcia colocou uma coisa aqui que eu já falei também, que é muito legal, que é a aula de biologia que não tive na escola. Gratidão. A aula de biologia que não tive na escola. Tá bom. Talvez a gente não tenha essa profundidade, né? Nesse livro do André Luiz, vira e mexe, a gente vai ter que fazer um pouco dessas coisas. Não, mas foi muito valiosa essa lição, professor, muito mesmo. E aqui a Valdicé, obrigado, professor Ronaldo, gratidão sempre. Que tenhamos um excelente final de semana, até semana que vem com muita luz. Agradeço de coração também, Valdicé. Aí a Osmarilda colocou, as perguntas me esclarecem bastante, fácil de entender. Obrigado, Osmarilda. Então, meus amigos, chegamos ao fim de mais uma aula, paramos na metade do capítulo, né? Depois vamos continuar na próxima semana. Então, queremos aqui agradecer a todos por estarmos aqui acompanhando, aprendendo. Coitada da Helena, olha o que a Helena disse aqui, ó. Para mim não chega. Boa noite, aula difícil.
Revise, dá uma escutada de novo, a gente não aprende da primeira. Escuta mais uma vez, que a gente vai aprendendo isso, tá É bom? pelo processo de repetição, né, professor? Muitas das vezes, né? Porque a gente tem que acostumar com a linguagem e depois entender a ideia. Não é por isso que eu faço esse esforço de ler um pedaço primeiro para apresentar a linguagem. Aí faz, puxa, mas que coisa complicada. Aí a gente vê, vai lá, analisa as ideias, vê como é que elas funcionam, aí lê de novo, a gente já compreende o que ele está querendo dizer. É. E a Ana Cinta colocou aqui, quando caminho, eu lembro do professor conversando com as células. Então, professor, chegamos ao final de mais uma aula, né? Vamos aguardar pela próxima semana, onde terminaremos o capítulo. A Diná colocou aqui que o Raul Teixeira teve 2 moratórias. Espero que as suas sejam indeterminadas. Não brinca comigo, não, Dina. Então, o pessoal já está agradecendo, a Mara, a Neide, a Diná. Viver muito para nos ajudar. É isso mesmo, Diná, estou contigo. Mas eu Vibremos vou pelo viver professor. sempre. Não, mas encarnado aqui conosco, professor, nessa encarnação. Mas eu espero, se eu for o primeiro, eu espero vocês lá para a gente continuar estudando junto. Ah, então tá bom. Então a gente vai ficar mais tranquilo agora. Então, vamos fazer a nossa. Muito Prece. obrigado pela lembrança. Lembrei do início do meu curso de veterinária. Então, vamos fazer a nossa prece, professor, para dar encerrado mais Vamos uma lá, aula. faz para nós, Ronaldo. Envolvidos por esse sentimento de gratidão, de amizade, de companheirismo, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia, que tanto nos ama, que compartilha conosco de sua amizade, de seu amor, da sua misericórdia, a toda espiritualidade bondosa e amiga que nos ampara em todas as horas, que está nos acompanhando nesta jornada evolutiva, neste planeta de provas e expiações, onde aprendemos que somos espíritos e que teremos muitos processos de evolução. Mas nos lembremos sempre que Jesus sempre estará conosco, que a espiritualidade bondosa sempre irá nos amparar e que Deus, na sua infinita bondade, estará nos amparando, nos protegendo e passando para nós toda orientação através dessa pleia de espíritos que acompanha a nossa encarnação. Que possamos vibrar pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos que estão em processos de conflito, por todos aqueles que ainda ignoram esse conhecimento que nós já temos. Ampare, mestre querido, a todos que ainda não conhecem o teu amor, a tua paz, a tua misericórdia. E que possamos juntos, com o nosso professor Otacílio, continuar essas aulas de aprendizado,
legadas pelo nosso irmão Chico, pelo nosso irmão Valdo, por André Luiz, nosso querido companheiro. Nos ampare, mestre querido, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito Obrigado bom. a todos. Obrigado a todos. Um bom fim de semana para todos. Até a próxima sexta-feira. E até a próxima sexta, onde estaremos aqui para dar continuidade ao capítulo 7, Evolução e Hereditariedade. Isso Fiquem mesmo. todos com Deus.